Olá pessoal, eu sou Bruno Quirino, esse é o Papo de Boteco. Hoje a gente precisa falar sobre as milícias que estão aí na moda. Essa semana todo mundo falando sobre milícias, especialmente após o assassinato do ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães da Nóbrega, foi morto pela polícia da Bahia, em circunstâncias ainda nada claras. Eram 70 PMs cercando um homem e não conseguiram pegar o cara vivo. Mas enfim, o assunto principal nem é exatamente esse. Vamos começar entendendo o que são as milícias, de onde elas surgiram, né? Milícias são grupos informais que hoje atuam principalmente em áreas pobres do Rio de Janeiro e outros estados também, mas muito fortes no Rio de Janeiro. Elas surgiram lá nos anos 70, quando do início da ocupação das favelas do Rio de Janeiro, que as pessoas não tinham presença nenhuma do Estado, como praticamente não tem hoje também, e passaram a se organizar em grupos para produzir a autodefesa. Então organizavam grupos de pessoas para garantir a segurança dos moradores ali daquelas regiões. Aos poucos, essas milícias foram sendo tomadas e foram sendo conduzidas e chefiadas por policiais militares, bombeiros, policiais civis e ex-membros também dessas forças, especialmente PM, bombeiros e polícia civil. E passaram a prestar, entre aspas, outros tipos de serviços além da segurança pública. Hoje eles oferecem serviço de gás, internet ilegal, logicamente, serviço de mototáxi, entrega de água. Então eles monopolizam todas as atividades de comércio e serviço dessas áreas pobres, onde o Estado está distante, e cobram também segurança das pessoas. Qual o problema disso? Cobram mais caro, cobram o preço que eles querem e de uma maneira ilegal, sem licença, sem fiscalização, sem qualquer controle e sem opção. Você não tem opção a não ser comprar o gás da milícia, a não ser contratar a internet da milícia, o serviço de água, gás, etc. É um estado paralelo estabelecido dentro das favelas do Rio de Janeiro. Essas milícias hoje, elas, embora tenham surgido como supostamente para combater crimes, hoje elas são, em muitos lugares, aliadas do tráfico de drogas. Por quê? Para que brigar com traficantes? Todo mundo pode se entender e ganhar dinheiro junto. Não é assim? Então as milícias em muitos espaços, elas são associadas ao tráfico de drogas para que cada um faça o seu serviço e ganhe o seu dinheiro tranquilamente. São formadas por homens especializados na segurança, então são gente que sabe matar, que sabe desaparecer com pessoas e é o que eles fazem regularmente. Qualquer pessoa que represente algum perigo para a milícia é automaticamente executada. E o que a gente vem falar do que hoje está tanto se falando em milícia, né? Da ligação do presidente da República e sua família com os milicianos. Ah, nós não somos ligados a milicianos. Cara, os Bolsonaro nunca tentaram esconder isso. Pelo contrário, eles precisam agora explicar essas ligações, porque negar essas ligações não é possível. Está tudo registrado pelas próprias palavras e ações deles. Vamos a alguns exemplos, né? O miliciano Ronald Paulo Alves Pereira, chefe da milícia da Muzema, envolvido em chacina de jovens, 5 jovens, envolvido com grilagem de terras. Grilagem de terras, vocês sabem o que é? É tomar terras públicas ou particulares de alguém, do Estado ou de particulares, e fazer construções ilegais nelas, tomar posse delas, fazer construções e vender para os outros. Isso tem muito no Rio de Janeiro. Recentemente nós vimos um prédio que desabou de terras griladas e construções ilegais. Então esse sujeito, Ronald Paulo Alves Pereira, participante de chacina, grileiro de terras, expulso da PM, esse homem foi homenageado pelo senhor Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, com a menção honrosa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Outro caso de homenagem dos Bolsonaro, o Adriano Magalhães da Nóbrega, exatamente esse homem que foi morto lá na Bahia, fugindo da polícia, na circunstância ainda não esclarecida, um matador profissional, um dos grandes matadores do Rio de Janeiro, expulso da PM porque foi pego envolvido com a máfia de jogo do bicho, né? Um homem frio, um assassino, um chefe de uma milícia, o chefe do chamado escritório do crime, por aí você vê que tipo de gente que é. Esse homem foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro 2 vezes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Numa vez ele ganhou a menção honrosa e na segunda vez, 2 anos depois, quando ele estava preso, ele ganhou a medalha Tiradentes, que nada mais é do que a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. O senhor Flávio Bolsonaro, filho do hoje presidente da República, no ano de 2005,
concedeu ao miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega a medalha Tiradentes, a maior honraria do Rio de Janeiro. E o Flávio Bolsonaro foi à cadeia entregar essa medalha ao miliciano. Vai dizer Flávio Bolsonaro que não sabia quem era Adriano da Nóbrega? Ora, 2005, Bruno, naquela época ele não sabia. Mas até 2018, Flávio Bolsonaro, 2018, todo mundo já sabia que Adriano da Nóbrega era um matador sanguinário, o chefe da milícia, o chefe do escritório do crime. Flávio Bolsonaro empregou em seu gabinete a mãe e a esposa do senhor Adriano, do miliciano, dona Raimunda e a senhora Daniele, mãe e esposa do miliciano Adriano, até 2018, enquanto ele manteve o seu gabinete de deputado estadual, porque em 2018 foi eleito senador. Então essas pessoas ligadas ao miliciano, não é pouco ligada não, é a mãe e a esposa do chefe do escritório do crime, trabalharam para o senhor Flávio Bolsonaro. E estão envolvidos naquele episódio da rachadinha, que também tem uma máfia total envolvida, aquele senhor Fabrício de Queiroz, um bandido clássico. Fabrício de Queiroz, que promoveu toda essa, que operacionalizou a rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro, ele era ajudado pela mãe e pela mulher do miliciano, o senhor Adriano da Nóbrega. Então, senhores, expliquem essas conexões, ao invés de negá-las, né? E os discursos também. Vou ler aqui um pedacinho de um discurso do Flávio Bolsonaro, um pedacinho do discurso do Jair Bolsonaro, para vocês me dizerem se a gente pode negar a ligação desses senhores com a milícia. O Flávio Bolsonaro, durante a CPI das milícias do Rio de Janeiro, da Assembleia do Rio em 2003, ele fez um discurso assim, ó. Sempre ouço relatos de pessoas, não raro é constatada a felicidade dessas pessoas, está dizendo de pessoas que moram em áreas ocupadas por milícias, que antes tinham que se submeter à escravidão dos traficantes e que agora dispõem dessa garantia, desse direito que é a segurança pública. Ou seja, o Flávio está justificando a existência das milícias porque, supostamente, elas dariam uma segurança que o Estado deveria dar, e ele, como representante do Estado, não deveria apoiar a milícia, ainda que a milícia estivesse reduzindo o crime, que não é verdade, os números não mostram isso, mas ainda que fosse verdade, ele deveria querer que o Estado promovesse a segurança pública, e não as milícias, que são bandidos, sem nenhum controle, armados, sem nenhum respeito à lei. É uma coisa de louco um deputado falar isso em pleno exercício do mandato, né? Jair Bolsonaro, num discurso também, no mesmo ano de 2003, na Câmara dos Deputados, né? Deputado federal, falando sobre um grupo de extermínio que estava atuando na Bahia. Ele pegou o microfone e foi à tribuna da Câmara falar o seguinte: enquanto o Estado não tiver coragem de adotar a pena de morte, o crime de extermínio, vou repetir, Jair Bolsonaro falando, o crime de extermínio, no meu entender, será muito bem-vindo. Se não houver espaço para ele na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Seu deputado Jair Bolsonaro em 2003, convidando um bando de criminosos que atuavam na Bahia para atuar no Rio de Janeiro. E seu deputado Jair Bolsonaro, deputado, ex-deputados, né? Presidente, senador, não neguem, expliquem as suas conexões com as milícias. Também um outro discurso que o Bolsonaro fala que existe miliciano que não tem nada a ver com gatonete, com venda de gás, justificando a existência de milícia, né? O PM ganhou R$850 por mês, isso falando em 2008, nem sei se era mesmo esse o salário. Tem a sua própria arma, ele organiza a segurança na sua comunidade. O deputado achava isso normal. Olha que loucura. Bom, enfim, não há número nenhum que demonstre que a milícia reduz a criminalidade, a não ser num curtíssimo prazo, quando ela assume o local de outro bando criminoso, e durante aquele primeiro momento que eles estão se estabelecendo, a criminalidade pode cair. Mas depois ela retorna, praticada por eles ou por outros bandos associados a eles. Então é mentira, senhores deputados, senhor senador Flávio Bolsonaro, senhor presidente da República, que a milícia seja positiva em qualquer história. E é mentira que vocês não têm nenhuma conexão com elas, que está provado nos seus discursos e nas homenagens que vocês fizeram aos milicianos e nos contatos que vocês têm com ele como seus assessores, como pessoas próximas de vocês. Ok? A gente fica por aqui aguardando que o presidente da República e o senador se expliquem e entendendo um pouco melhor como é que funcionam as milícias. Muito obrigado, eu sou Bruno Quirino, esse é o Papo de Boteco, e Papo de Boteco não é conversa fiada. Valeu!